Tem pesquisa faltando 8 meses, pouco menos de 8 meses para as eleições. Pesquisa Atlas Bloomberg. Eu vou trazer antes os dados dessa pesquisa aqui para a gente não esquecer. Atlas entrevistou 4.986 eleitores. Detalhe, por recrutamento digital aleatório. Entre 19 e 24 de fevereiro, margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e registro BR 07600/2026. Deixa eu fazer, antes de dar os números da pesquisa, Andressa, fazer uma ressalva que me incomoda, me preocupa, não me incomoda, me preocupa, o valor que se dá às pesquisas eleitorais como se elas fossem definitivas, e nesse caso da Atlas, esse modelo que eles usam, recrutamento digital aleatório, quem ouve assim, ouviram quase 5 mil pessoas, parece ótimo, mas recrutamento digital aleatório, eu não tenho confiança no método. Porque hoje tem uma diferença de nível sociocultural muito grande dos eleitores. Não é todo eleitor como se fosse imaginar. Não, mas hoje todo eleitor tem Facebook, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem... Não é todo mundo. Na hora de votar, todo mundo vota. Então eu quero fazer essa ressalva porque é uma metodologia diferente de outros institutos. Mesmo assim, é indiscutível que ela mostra uma coisa: a estagnação do presidente Lula, que vinha liderando todas as pesquisas e hoje ultrapassado nas simulações de segundo turno, não de primeira, principalmente por Tarcísio Gomes de Freitas, que não é candidato, diz que não é, que é candidato ao governo de São Paulo, mas num empate cravado com Flávio Bolsonaro. Vamos usar os números, né? 9h13, tem vários cenários, peço para os nossos ouvintes, até desculpa por tanto número que a gente vai trazer aqui, mas é o jeito de mostrar a pesquisa. Acho que em a rádio, gente né? poderia Vamos tentar resumir, né? Resumir, assim, botar os dois principais de no cada cenário de primeiro turno, é preciso notar essa diferença. Num cenário de primeiro turno, nós temos um caso em que Lula teria 45%, Flávio Bolsonaro 37,9%, Ronaldo Caiado 4,9%, olha a distância entre os outros. Romeu Zema 3,9%, Renan Santos, daquele partido Missão do MBL, 2,9%, e Aldo Rebelo 1,1%. E poucos brancos nulos 3,8% e não sabem 0,5%. O que tem bastante a ver com esse modo digital de recrutamento. Existe um outro cenário em que entra Lula, Flávio Bolsonaro, Zema, Ratinho. Mas dá no mesmo. O Zema tem 3,9%, o Lula tem 45,1%, Flávio 39,5%, Romeu Zema 3,9%, Ratinho Júnior 3,8%, Renan Santos 3,2%, Aldo Rebelo 1,1%. Tem vários cenários, vamos para o segundo turno, Rosane, porque tem cenário aqui que não... Esse de primeiro turno, vamos dar de barato, assim, resumo do primeiro turno presidente Lula um pouquinho à frente classificado para o segundo turno, porque ele está à frente em todos, não é empate nesse caso. Mas quando chega no segundo turno, que é o que importa, porque é o segundo turno que é o definidor, né? A eleição será uma eleição de segundo turno, pelo que tudo indica. Aí nós temos sim uma amostra de que o Lula venceria com certa facilidade, mas não tão folgado assim, Ronaldo Caiado, né, daria Lula 45,7%, Ronaldo Caiado 37,6%, com Ratinho seria Lula 45,5%, Ratinho 39%, com Eduardo Leite, Lula 45,2%, Eduardo Leite 24,5%. Nesses casos... E o que interessa mesmo é o caso do Flávio, né? Que são os dois nesses primeiros. Três casos, eu só quero pontuar antes, Rosane, que é de se levar em consideração o tamanho da fatia dos brancos, nulos e não sabem. Por exemplo, com esses candidatos que não são os de ponta hoje ou não são nem definidos dentro do próprio partido. Com Eduardo Leite... branco, nulo e não sabem, são mais do que Eduardo Leite, 30% dos eleitores. Porque ele é desconhecido, isso, ele é governador. A gente acha que é conhecido aqui no Rio Grande do Sul, em alguns cenários, em algumas bolhas, mas não dessa forma para um país do tamanho do Brasil. Já diminui para Ratinho, que daí tem 15% de branco, nulo não sabem, e 16,7% para o Caiado. Mas vamos para o cenário que interessa, Rosane, que é Lula e Flávio Bolsonaro. E aqui tem até uma inversão. É o único cenário em que Lula não aparece em primeiro.
na se vírgula. fosse no futebol, ia pro VAR, né? Ia pro VAR, porque aí é Flávio Bolsonaro 46,3, Lula 46,2. E aí o branco nulo não sei cai para 7,5. Porque são dois candidatos E conhecidos, é o cenário mais provável nesse momento. Não digo de segundo turno, porque isso é muita coisa para ir para frente, mas dos que estão postos. Dos que estão postos, porque tem uma simulação com Michele Bolsonaro que não será candidata, será candidata ao Senado no Distrito Federal. Tem até com Bolsonaro que é inelegível hoje, né? E com a Michele daria Lula 47,5, Michele 44,7. Eu acho que até atrapalha fazer tantas simulações com pessoas que não serão candidatas, porque confunde o meio de campo aqui. E repito essa ressalva em relação ao Atlas. Essa metodologia deles é uma metodologia que poucos usam, né? Pode ser que venha a se consolidar no futuro, mas ainda assim tem muita gente que não confia, e eu me incluo entre essas pessoas que têm um pé atrás. Vai sair agora uma pesquisa da Paraná Pesquisas, que é outra também que eu sempre me incomodo com a Paraná Pesquisas, que é o fato de que, em geral, eles sempre dizem que são eles que fazem as pesquisas por conta própria. Mas tem um sujeito oculto que compra pesquisas, que encomenda às vezes e sai no nome do instituto. Isso é o que mais me incomoda, mais do que a forma digital ou aleatória, paga? Esconder quem paga. Pesquisa é cara. Quem paga pesquisa... Caríssimo pesquisa, gente. Não pensem que é uma coisa assim, não, alguém pagou e só não está aparecendo ali, não. Tem que aparecer pela transparência, né? Eu gostaria de saber sempre quem está pagando, porque isso é importante. Mas vai sair uma da Paraná Pesquisa, então vem aí mais uma pesquisa nos próximos dias. A gente vai trazendo aqui como acessório na nossa... Não é essencial para nós, Exato. Né? A gente vai trazendo como acessório dentro de contextos, por isso a Rosane contextualiza as suas percepções sobre os institutos, até porque a gente viu muitos erros nos últimos anos. Tem visto alguns acertos, especialmente com a Quest, que tem outra metodologia. E a gente viu isso nas últimas eleições, mais próximo do resultado que aconteceu nas urnas. Mas nós vamos trazendo aqui como informação, como subsídio para os nossos ouvintes também. Esses dias apareceu para mim, assim, lendo no meio de um noticiário, já estou lendo no digital, e aí aparece uma pesquisa para responder em quem eu votaria, não sei o que, com tudo isso. Qual é a confiabilidade? Para mim também apareceu essa mesma da Atlas, que é isso aí. Eu não respondo. Eu também não respondo por trabalhar com... Por trabalhar com isso, não respondo. Mas qual é a confiabilidade? Então, não tem... Muitas pessoas ficam achando, vocês não gostaram do resultado da pesquisa e estão questionando. Não, é que realmente tem ressalvas. Estou com o advogado eleitoralista aqui me dizendo, eu não confio nessa metodologia, eu não confio. Então, tem gente que confia e tem gente que prefere assim, se a pesquisa dá como o candidato dela está bem, é confiável, senão não. Eu confio nas urnas lá em outubro, faltam um pouquinho mais de 7 meses, mas as pesquisas nos trazem algumas informações que são úteis muitas vezes, e aí a gente tem o papel aqui de também dizer se são métodos confiáveis ou não. A Quest, por exemplo, quando veio uma Quest nas minhas férias, eu nem sei qual foi o resultado, porque eu vi que deu. Mas vamos lá, quando vier a próxima Quest, a Quest tem uma metodologia que foi muito bem na pesquisa da eleição de prefeito, acertou muito. Eu prefiro confiar na Quest. E aí, seja qual for o resultado, acho que ela indica sempre, é preciso que a gente diga, é uma tendência, um retrato do momento. Tá? A mesma coisa, aqui no Rio Grande do Sul, estão se baseando muito em pesquisas até para a organização das alianças, e às vezes não é o mais importante, porque quando chega lá na hora da eleição, às vezes um candidato que está bem porque tem uma memória do eleitor, ele desanda, já aconteceu isso. Se a pesquisa fosse 100% certa, não precisaria ter eleição, né? Quem larga na frente, chega na frente e está decidido.